Olá, gente! Sejam bem-vindos de volta à nossa pequena, grande comunidade criativa aqui na internet. Sentem-se confortavelmente porque hoje vamos falar de materiais. Faz tempo que eu não falo sobre isso e hoje em específico o que eu vou estar mostrando pra vocês é como você pode criar um kit criativo com coisas que você encontra em casa. Aqui a gente vai estar tentando mostrar como você pode repensar alguns materiais, algumas coisas que iam pro lixo, que quem sabe podem fazer parte das suas artes, podem te ajudar a criar um monte de coisa. Até o final desse vídeo, meu objetivo não é transformar ninguém em acumulador, mas sim pessoas criativas são conhecidas por catar e juntar pedacinhos de papel, sabe? Pequenas coisas, botões, coisas jogadas por aí que outras pessoas iam passar reto, a gente junta tudo como se fôssemos goblins, protegendo o nosso tesouro. Mas esse não é o objetivo, a gente é normal, vocês vão ver. Se você já é aqui do canal, se você já é de casa, você sabe que eu então crio um monte de coisa maluca, desde colagens, umas coisas mais mix media que eu vou estar mostrando, aquarelas, como coroas, então realmente tem de tudo um pouco. E pra isso eu vou usando tudo que é tipo de material e sobra muita coisa também, então restos de outros projetos vão todos parar aqui. Inclusive, por exemplo, aqui era um garfo de plástico que virou parte dessa coroa da Ariel. Então, assim, eu acredito muito no poder de reciclar, enfim, upcycling de materiais. Ah, e nesse vídeo eu também vou estar mostrando essa novidade. Então, aguardem. Mas vamos logo aqui para o nosso kit. Então vamos começar pela caixa em si. Eu comprei, essa aqui é uma daquelas maletas de ferramenta, custou R$15. E ontem mesmo eu fui customizar, porque eu pensei que absurdo se eu mostrar pra eles uma caixa normal, tava até com aqueles adesivos de quando vem, sabe, a caixa. E daí eu pensei, não, eu não posso, eu tenho que customizar alguma coisa, ou eu vou ser uma desonra para minha família, para minha nação criativa. Então eu tirei os adesivos e ficou péssimo. Então isso aqui, na verdade, é um papel contact preto, daqueles que imita uma lousa, sabe? Então aqui você consegue escrever com giz, então por isso que tá feioso, porque eu escrevi com giz, borrou um pouquinho já. E esses aqui eu coloquei rapidamente, também é um papel contact, só que de glitter, que eu ganhei inclusive da marca, esses todos. Então eu já aproveitei aqui e consegui customizar rapidamente. Afinal de contas, não queria ser uma desonra pra minha vaca. Então quando abre, eu amo. Ah! Por favor, me digam que eu não sou a única pessoa obcecada por essas maletas que tem bandejinhas dentro. Tudo que tem compartimentos. A palavra compartimento já me traz alegria. Vamos começar o tour por tudo isso aqui. Então aqui em cima, nessa primeira bandeja, eu tenho alguns botões antigos. Esses aqui eram da minha avó, ela tinha uma coleção inteira. Eu só separei alguns dos que eu achei que eu podia usar mais. Então eu deixo eles aqui, caso eu precise, ou caso eu vá achando em alguma roupa, vai caindo algo assim, eu vou colocando aqui. E você consegue ver eles em ação aqui, em que eu colei alguns botões antigos, tem aqui pra formar essa coisa mix media, lembrando alguma coisa embaixo d'água. Eu, na verdade, fiz isso meio que pra testar a técnica mesmo, que é colar um monte de coisa e depois, inclusive aqui são canudos antigos, papelão, depois gesso e pintar por cima. Enfim, a técnica deu certo. E aqui eu também guardei alguns selos antigos que eu achei num sebo, num antiquário. Foi onde, na verdade, eu comprei aquele gaveteirinho ali. E daí eu ganhei esses selos aqui. Os outros são todos do Brasil, mais comuns, mas esse aqui é da República da Indonésia e eu acho ele muito lindo. Ele parece ser bem antigo. Os outros é da época do cruzeiro, se eu não me engano. E pulando pra cá é um monte de feltro que eu tenho recortadinho que eu tava usando pra passar tinta no stencil. Isso também é uma técnica que eu fui testando e achei que funcionou bem. No stencil, quando você põe aquele plásticozinho, ele tá aqui embaixo, eu já vou mostrar. Ao invés de usar pincel, eu tô usando feltro, deu bem certo. Aqui eu tenho algumas flores secas, então eu já falei sobre isso, que eu gosto de pegar algumas flores, eu deixo secando dentro de livro, e depois eu posso guardar aqui, e quando eu precisar, é só vir aqui pegar. Então aqui tem algumas pétalas, se eu for fazer alguma colagem meio botânica. Aqui eu tenho algumas fitas, então. Esses aqui, ó, gente, vocês vão vendo que eu vou pegando em embalagem de presente, isso aqui vem numa vela. Cordõezinhos, de vez de jogar fora, que eu acho que pode ter utilidade, eu coloco aqui. Vindo aqui pra baixo, grampos. Sério, gente, se você é uma pessoa que tá aí desbravando os mundos criativos, você não faz ideia do quanto pode ser importante um grampo. Eu uso às vezes pra segurar a página, pra segurar minhas coroas quando eu tô fazendo, pra colar coisas juntas. Grampo de roupa mesmo.
peguei diretamente do meu varal e veio parar na minha caixa. Desculpa, mãe. Aqui tem mais um pouquinho de feltro, é um tipo mais grossinho. E aqui é uma gambiarra que eu também testei pra passar a tinta no stencil, que é uma rolha de vinho colada num daqueles feltros de botar embaixo de cadeira pra não arrastar. Olha a gambiarra. E daí você passa no stencil a tinta assim, ó. Funciona? Funciona, mas funciona melhor ainda só o feltro direto na sua mão, porque esse aqui pode descolar. Aqui é literalmente um pedacinho de papel bolha. E esse aqui, ó, é uma gradezinha que é usada pra bordado. Eu tenho isso aqui pra usar como stencil, então vocês podem ver que eu já usei. Eu botei tinta e daí eu meio que carimbei. Você consegue ver aqui, então ficou com essa textura, literalmente. Essa também foi uma página de teste e aqui, ó, você pode ver que eu usei esse amarelo pra fazer também como se fosse um stencil, então usando coisas que eu acho por aí. Depois tem o resto aqui de uma coisa de coroa, resto do papel contact que eu usei ontem e uns ímãs que eu ganhei, que eu achei que eu posso precisar de um ímã, então eu deixei ali. Aqui tem um pedaço de renda de uma luva que eu tava tentando costurar esses dias e sobrou esse pedaço. Spoiler, não deu certo a luva, ficou muito pequena, teria que tentar outro dia, eu gastei a renda que eu tinha. Já aqui é umas coisas mais de metal, tipo, não sei como chama isso, mas coisas de pendurar coisas. Também tem alguns grampos, arame, coisas metálicas que vão sobrando e eu posso precisar. E aqui embaixo, nesse caos, temos de tudo um pouco. Para começar, eu acho que fita crepe é essencial para qualquer gambiarra, qualquer projeto criativo. Antigamente, meu quarto costumava ser inteiro colado com fita crepe. Ele só estava em pé graças à fita crepe. Também tenho aqui uma lixa, enorme inclusive. Essa é aquelas lixas de construção mesmo, sabe? Que dá para usar para bastante coisa em artesanato. Usei bastante quando eu tava trabalhando com madeira na faculdade, para lixar madeira, se você quiser pintar uma madeira, enfim, lixar coisas. Aqui tenho mais como exemplo, porque eu tenho um lugar com mais, mas isopor que sobra, isopor de bandejinha de supermercado, pode ser útil. Isopor é um material muito traiçoeiro, ele faz muito mal pro meio ambiente, então se der pra reciclar, ótimo, porque senão ele é só um fardo mesmo pra humanidade. E papelão, que pelo contrário é biodegradável, eu amo papelão, sempre último, então aqui temos alguns pedacinhos. Isso é literalmente apenas uma ripa de madeira. Veio daquilo ali, ó, também temos vídeo no canal fazendo essa situação aqui, que é um tecido tipo um papel de parede. Esse é um restinho de ripa de madeira que tá lá atrás. Aqui atrás, super escondido, também tem alguns tecidinhos que eu comprei. Nem lembro para o que eu usei no momento. Coisas feias e escondidas. Olha, palitinho chinês, palitinho canudo. Você sabe que um dia você pode precisar. Aqui também temos um pincel, que é daqueles bem simples, né? Vamos falar assim. Que ele, na verdade, é um plástico duro, é mais pra jogar tinta mesmo, tipo gotinhas assim, como eu faço em tudo que é coisa. Aqui tem um pouco, enfim, espirrar tinta é sempre bom. Uma coisa que eu não tenho aqui, mas que eu indicaria, é, sabe esses plastiquinhos aqui, ó? Isso se chama acetato, tem pra vender, mas vem um monte de embalagem. Guardar isso também é bom. Esse aqui é uma espátula que eu uso pra pegar minha massa corrida, meu gesso, coisas do tipo. Um palitinho de madeira nunca é demais. Aquelas. Na verdade, eu uso ele pra pegar tinta de dentro dos potes. Então, você pode ver já as várias cores que ele recebeu. É um palitinho com história, né, gente? Já viveu muito, coitado. Aqui temos uma espátula que veio com os meus papel contact. Isso era um frasquinho de remédio de espirrar, que hoje eu ponho água. E eu uso então pra pintar, às vezes eu tô pintando e eu preciso jogar água por cima de tudo pra diluir. É assim que eu faço essa técnica meio que escorrida. Então aqui eu coloco tinta, depois eu espirro água por cima e daí ele cai assim, fica essa coisa diluída. Então bem útil. E também é muito bom você vir com esse spray direto na sua aquarela, aquelas tintas em pastilha. Facilita muito. Tenho aqui, gente, essa é uma daquelas caixinhas de joia, sabe? Quando você compra uma joia, você ganha uma joia, aquelas. Enfim, acho que tem várias aí perdidas pelo mundo, essas caixinhas de bijuteria. E ela está aqui porque eu pretendo fazer alguma coisa com ela um dia. Eu só não sei o que. Se vocês tiverem alguma ideia, eu aceito. Ela é bonitinha, acho que seria legal fazer algo combinando aqui com essa parte de fora, então tem que ter esse lado mais dark. Aqui foi o material que eu usei com o meu ferro de solda quando eu estava fazendo a coroa da Mulan, se eu não me engano.
Chegamos até esse ponto nesses vídeos de coroa. Inclusive, falando pra quem tá guardando mais vídeo de coroa, vai ter. Aqui são mais alguns grampinhos, também estou guardando esse potinho fofo. Esse potinho também fofo, aqui dentro tem um urucum, mais um dia normal. Aqui temos também um esmalte, que eu descobri esses dias o potencial criativo deles. Nossa, dá pra fazer muita coisa com esmalte, ainda mais quando você quer pintar algo que nem toda tinta pega, sabe? Esmalte é uma tinta bem poderosa, concentrada. E eu usei aqui nessa aquarela, nas asas dessa fada, esse exato esmalte, então fiquei animada em testar em outras coisas. Um paninho é sempre útil, porque vai ter tinta, vai ter água, vai fazer sujeira, então um paninho para sacrificar, limpar as coisas. Fitas que você ganhou em algum presente, se você gostar dela, você pode enrolar e quem sabe fazer alguma coisa depois. O giz que eu usei literalmente nessa caixa. E aqui temos stencils. Então isso que é um stencil comprado, né? Esse aqui já é pronto, é um plastiquinho que já tá bem usado, inclusive, que eu ponho então uma massa, eu ponho um gesso ou tinta pra fazer essas estampas no papel. Eu sinto que eu tô sempre usando os mesmos exemplos pra vocês, porque realmente faz tempo que eu não faço mais arte pra mim, sabe? Uma coisa assim de só experimental, isso, essa é a palavra. De tirar o tempo pra experimentar, e eu tenho que colocar mais isso na minha rotina, porque afinal de contas é isso que eu prego. Então eu quero ter mais arte, sabe? Pra quando eu fazer esses vídeos eu poder mostrar coisas novas, porque eu sei que eu tô sempre mostrando as mesmas artes. Enfim, ficamos com essa bagunça. Como vocês viram então, gente, eu não foquei nos materiais básicos. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, de materiais básicos, tipo, caneta, cola, tesoura, essas coisas. Esse era mais para materiais alternativos mesmo, coisas pra pegar, achar em casa, começar a criar, montar o seu kit criativo. Mas eu posso fazer um de materiais artísticos para iniciantes, se vocês quiserem me falem aqui nos comentários. E vamos para a novidade. Olha isso, gente. Essa é a nova bolsinha da Empório Femingos. Então aqui está escrito: há coisas que só você pode criar, o nosso super slogan. Eu fiz esse design que eu achei que, olhando de longe, ele parece até uma coisa meio... não é costurada, não sei dizer, aqueles padrões de suéter, sei lá, gente. Enfim, ficou muito fofo, é uma bolsinha de algodão, que é um brinde da nossa loja. Se você não conhece ainda, Empório Femingos é a minha marca de materiais criativos. E agora, mais específico, a gente tá realmente focando, nós vamos ser uma marca de colagem. São materiais para você fazer colagem, para facilitar. Então os que a gente tem hoje, né, os nossos carros-chefes, são os livros de recorte e nosso caderno de colagem. Então esse aqui é o kit colagem, que a gente vai estar vendendo no site agora como uma forma de combo. Então você vem o caderno, o meu, no caso, esse aqui já tá preenchido. Vem um em branco, ele é assim por dentro. No kit colagem vem o caderno para você fazer as suas colagens e 2 livros de recorte, que são os 2 volumes que a gente tem no momento, que é o 1 e 2. E já adiantei no Insta que estou trabalhando no número 3, e a minha ideia no futuro é fazer toda uma coleção, sabe, aumentar e realmente ter muitos livros de recortes, porque eu vi que esses são os produtos que mais faz sentido pra gente, combina e é muito fácil e prático de usar. Então olha, é só você destacar e recortar. E eles têm temas e paletas de cores, então tipo assim, tudo aqui dentro meio que se combina, tudo aqui dentro meio que se combina, porque esse é magia e esse é artes. Então cada um tem um tema, são pequenos universos, e eu vivo usando os 2 juntos também, vocês vão ver, afinal de contas tem tudo uma estética aí combinando, se falando junto. E essa é a nova embalagem, então é algo que a gente não tinha antes. Comprando o kit colagem, que são esses 3 produtos juntos, vem de brinde essa bolsinha de algodão da nossa marca. A gente sempre fala sobre sustentabilidade na loja, porque a gente realmente tenta muito prezar por isso, então a gente não trabalha com plástico nas nossas embalagens, é tudo papel, é sempre tentando ser mais sustentável e reutilizável. Então eu pensei, de vez de a gente fazer uma caixa, alguma coisa assim que vai ser jogada fora, que a própria embalagem do kit seja um presente a mais, seja uma coisa reutilizável, é de algodão, enfim, é muito linda, você pode usar com outras coisas. Eu já testei, aqui dentro você também pode colocar tesoura e cola junto, cabe várias coisas, ou se você não quiser manter os cadernos aqui, você também pode botar tipo maquiagem ou outros materiais criativos, você pode criar o seu kit de materiais criativos aqui dentro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, eu estou bem animada. Ah, outra coisa, ainda bem que eu não esqueci disso. Então a nossa loja online é no site femingos.com.br e a gente costumava fechar e abrir por causa da pandemia, de segurança, mas a partir de agora a loja está aberta e está aberta
pra sempre. Nossa, isso foi um pouco dramático. Enfim, sabe, agora é de vez, a gente não vai ficar abrindo e fechando, tava confuso pra vocês, tava confuso pra gente. Funcionou muito bem durante um tempo, mas agora a gente tá reorganizando, refazendo um monte de coisa. Eu tenho ideias muito legais pro futuro da Empório, mas é uma coisa que tem que ir de pouquinho em pouquinho, porque demora. Mas enfim, esse é o primeiro passo, a loja volta a estar aberta direto, a gente faz os pacotes ainda aqui em casa com super carinho, mas no futuro, quem sabe o que Empório Femingos irá se tornar. Então ainda esse ano teremos livro de recorte 3, em outubro teremos o livro Femingos, que se chama Despertar Criativo, que eu mal posso esperar pra mostrar pra vocês capa, e quem dirá vocês lerem. Mas enfim, já fomos muitos avisos paroquiais aqui, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, continuem criativos, tire esse tempo pra você, vai fazer um hobby, vai fazer uma coisa que te faz bem, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Agora só para quem ficou após cena pós-créditos, eu nunca gosto de trazer tipo muita conversa lá no começo do vídeo, porque eu sinto que ninguém assiste e pula. E esse é o negócio que eu queria falar, gente, tipo, as redes sociais tá uma loucura. O YouTube tá tudo mudando o tempo inteiro e como criador de conteúdo, gente, é muito confuso, porque tem uma hora que tá todo mundo vendo seu conteúdo e depois ninguém tá vendo, porque antigamente, eu até sinto aqui no YouTube, sabe, a gente era tipo um grupo de pessoas, era sempre as mesmas pessoas assistindo, e isso pra mim é ótimo. Como criador de conteúdo é ótimo que o mesmo grupo de pessoas esteja assistindo. Só que com o algoritmo agora meio que entrega diferente, então algumas pessoas recebem, outras não. Enfim, isso no Insta, isso no TikTok. No TikTok mesmo parece que só tem duas opções, ou ninguém vê ou viraliza. Não tem meio termo, sério. E isso é muito, tipo, frustrante, porque eu não quero, tipo, eu não preciso viralizar. Não é isso que me ajuda, eu quero que a minha comunidade esteja me assistindo. A gente, sabe? E enfim, aqui no YouTube é bem mais fácil, eu sinto que a gente consegue ainda se falar e eu consigo me comunicar melhor, até porque são vídeos maiores. Mas de resto, gente, tá doido o negócio. Enfim, eu sinto que eu também conseguia falar bem mais antigamente aqui no YouTube, porque tinha tempo, sabe? Tipo assim, o vídeo vai ser longo e tudo bem, é uma coisa muito cultural. Hoje em dia tá sendo cobrado demais que todos os vídeos sejam rápidos pra performar melhor, sabe? E às vezes eu não quero que seja rápido, porque eu tenho coisa pra falar. E daí eu vi que ao longo dos anos eu fui me podando, sabe? O tempo inteiro cortando o que eu realmente queria dizer e o conteúdo que eu realmente queria fazer, porque tinha que ser rápido, porque tinha que ser no formato tal, porque tinha que viralizar, porque tinha que muita gente ver. Enfim, tudo isso só pra aproveitar esse pós-créditos pra desabafar e mostrar pra vocês o que eu penso do lado daqui, o que tá acontecendo no momento, e que eu sou muito grata por você que continua assistindo, ou que talvez tenha acabado de chegar e quis ficar até aqui no vídeo, porque com a ansiedade de hoje em dia é até difícil a gente conseguir terminar de ver um vídeo inteiro. E enfim, são pensamentos e adoraria ouvir os pensamentos de vocês também, mas sou muito feliz pela comunidade que eu tenho e tipo, pra a gente realmente existir como um grupo, sabe? É isso. Agora sim, vejo vocês no próximo vídeo. Só close friends no final.